Visualizem uma noite tranquila na Idade Média, com o sol já desaparecido no horizonte há muito tempo. A aldeia se encontra envolta em escuridão, iluminada apenas pela luz da lua e pela chama tênue de uma tocha acesa atrás das janelas. Um silêncio profundo permeia o ar, podendo ser rompido a qualquer instante pelo estalo de um galho ou pelo latido distante de um cão. Naquela época, a noite trazia consigo um clima de incerteza e perigo. Após o pôr do sol, as pessoas evitavam se aventurar muito longe, pois a escuridão poderia esconder ladrões, vagabundos e até mesmo animais ferozes. Não havia iluminação elétrica nas ruas, nem telefones para chamar socorro, e muito menos alarmes modernos. Apesar disso, nossos antepassados precisavam encontrar maneiras de proteger a si mesmos, suas famílias e seus bens modestos de visitantes indesejados. Neste filme, vocês vão descobrir como se defendiam na Idade Média, quando não existiam sistemas de segurança eletrônicos ou câmeras. Mostraremos as táticas engenhosas que os camponeses utilizavam para trancar suas cabanas com trancas de madeira, como os moradores das cidades reforçavam suas casas com as primeiras fechaduras e a presença de guardas noturnos, além de revelarmos alguns métodos surpreendentes. Por exemplo, entenderemos por que era vantajoso criar gansos como um alarme vivo ou qual a importância da magia e da fé na proteção medieval. Em breve, desvendaremos mistérios fascinantes, como a técnica de capturar um ladrão com um mero pedaço de queijo ou a razão pela qual o castelo de Český Krumlov era guardado por ursos. Sintam-se à vontade para nos acompanhar nesta jornada para os tempos em que a segurança do lar dependia de portas sólidas, boas relações de vizinhança e um toque de astúcia medieval. Na Idade Média, o pôr do sol era um sinal de cautela. A noite, com sua escuridão, trazia o temor do desconhecido. Os habitantes de aldeias e cidades estavam cientes de que, na escuridão profunda, bandidos poderiam vagar em busca de uma oportunidade. Soldados desempregados poderiam recorrer ao roubo para sobreviver, ou até lobos famintos poderiam se aproximar das florestas. A poluição luminosa que conhecemos hoje não existia. Assim que as tochas e velas se apagavam, as ruas eram engolidas pela escuridão. Nesse cenário, a moradia era ao mesmo tempo um abrigo e um alvo, um refúgio para famílias honestas e um alvo para os ladrões. Por isso, todos buscavam proteger sua casa ou cabana da melhor forma possível contra uma possível invasão noturna. Contudo, a maioria das pessoas comuns não possuía muitos bens de valor. Frequentemente, sua riqueza se resumia a colheitas modestas, algumas ferramentas e algum gado. Paradoxalmente, a simplicidade do patrimônio muitas vezes proporcionava proteção, já que o ladrão geralmente arriscava a vida apenas onde suspeitava haver maior lucro. Um agricultor simples, vivendo em uma aldeia isolada, podia alimentar a esperança de que os bandidos o deixassem em paz e partissem para saquear residências mais abastadas. Entretanto, isso nem sempre se confirmava. Mesmo os mais pobres podiam ser vítimas de roubo, perdendo um saco de grãos ou a única cabra que tinham, o que representava uma catástrofe para eles. Por isso, até mesmo os camponeses mais humildes se perguntavam como poderiam defender suas casas. Já no século X, as crônicas descreviam os ladrões como canalhas desprezíveis, e as punições para os roubos eram severas, indicando que o medo de furtos era generalizado. Abordaremos essas punições e seu impacto, mas antes, vamos explorar como as pessoas se precaviam contra as invasões. À noite, antes de se deitar, realizavam um pequeno ritual de segurança em suas propriedades, fechando e protegendo todas as entradas possíveis da casa. Quando a noite caía, o anfitrião percorria a propriedade, levava as galinhas para os poleiros e conferia se o gado estava seguro no estábulo ou sob o mesmo teto da família.
Ele fechava os portões do pátio e as portas da casa com firmeza, utilizando ferrolhos e trancas para garantir a proteção. Nesse momento, a casa se transformava em uma fortaleza, ainda que feita de barro e madeira, onde a família esperava passar a noite em segurança. Quais estratégias e métodos nossos ancestrais utilizavam? Vamos explorar. A proteção de cada lar era importante, mas na Idade Média, a segurança também era uma responsabilidade coletiva. As pessoas viviam em comunidades, onde se amparavam mutuamente. O próprio formato das aldeias e cidades contribuía para essa segurança. Por exemplo, muitas aldeias eram erguidas em colinas ou cercadas por florestas, tornando o acesso de invasores mais difícil. As casas eram construídas próximas umas das outras, mesmo sem muros comuns. Os vizinhos podiam ouvir uns aos outros e, ao sinal de problemas, ajudavam-se rapidamente. Quando um camponês era despertado à noite por um ruído suspeito, não hesitava em chamar os vizinhos para investigar o pátio sombrio. Essa era a resposta medieval à vigilância comunitária que conhecemos hoje. A solidariedade era uma questão de sobrevivência, pois edificações isoladas, longe de outras, eram alvos muito mais fáceis para criminosos. Nas cidades, a defesa coletiva se organizava de maneira ainda mais estruturada. As muralhas e portões da cidade formavam a primeira linha de defesa, funcionando como um enorme alarme que impedia a entrada de potenciais ladrões. Após o anoitecer, os portões eram fechados, e quem ficasse do lado de fora enfrentava a má sorte ou precisava apresentar uma boa justificativa aos guardas para ser admitido. Dentro da cidade, os moradores contavam com a guarda noturna. Um vigia patrulhava as ruas com uma lanterna e uma alabarda, anunciando a hora e mantendo a ordem. Esses vigias eram escolhidos pelo conselho municipal e juravam proteger a paz dos cidadãos. Se avistassem alguém suspeito, ou até mesmo pegassem um ladrão em flagrante, soavam o alarme, seja tocando uma corneta ou batendo um sino. Esse era o sinal para que os cidadãos saíssem de suas casas para ajudar. Peguem o ladrão. O equivalente medieval do alarme de hoje ecoava pelas ruas à noite, enquanto os moradores com tochas perseguiam o infeliz que se atrevia a roubar. O status de cidadão e as regulamentações frequentemente impunham aos habitantes a responsabilidade de ajudar nessa caçada. Daí surgiu o termo inglês hue and cry, referindo-se ao chamado público para capturar o criminoso. Assim, os cidadãos criavam um ambiente onde o ladrão sabia que, se fosse pego, enfrentaria severas consequências. A ameaça de punição era um aspecto crucial da segurança na Idade Média. Com o tempo, as leis se tornaram mais rigorosas, deixando claro que o roubo era um crime contra toda a comunidade. No final da Idade Média, em muitos países, ladrões condenados enfrentavam punições severas, que variavam desde o pelourinho público e a mutilação da orelha até a forca para os bandidos mais notórios. Por exemplo, na França, a mutilação da orelha ou do nariz se tornava uma punição comum para que qualquer um reconhecesse um reincidente à primeira vista. Esses exemplos dissuasórios exerciam um efeito preventivo. Um potencial ladrão pensaria duas vezes se um saco de grãos roubados valia a vida com uma orelha ou até mesmo a forca. O temor de severas punições, de maneira intrigante, complementava os métodos físicos de proteção e contribuía para a segurança das residências. Contudo, é evidente que não se podia confiar unicamente na lei para manter os ladrões à distância. A precaução individual se fazia imprescindível. Por isso, neste momento, vamos explorar como as pessoas defendiam seus lares com suas próprias iniciativas. Em breve, iremos revelar os recursos que cada um utilizava, desde ferrolhos até as primeiras fechaduras. Como eram construídas as portas medievais
E o que elas conseguiam suportar diante da pressão de um ariete? Daremos continuidade a essa discussão após uma breve introdução. O primeiro obstáculo que um intruso noturno encontraria seriam as portas de uma casa medieval. Definitivamente, não se tratava de simples painéis de madeira. Pelo contrário, frequentemente eram portas robustas de madeira, reforçadas com ferro. Já na Idade Média, tinha-se a certeza de que a porta de entrada era um ponto crucial para a segurança da casa. Nossos ancestrais, portanto, aprimoravam-nas ao máximo. O tipo mais comum e acessível de segurança para as portas era o ferrolho de madeira. À noite, quando todos estavam reunidos no interior, o anfitrião deslizava de dentro um sólido ferrolho que se encaixava em suportes metálicos e trancava a porta de maneira que não pudesse ser aberta do lado de fora. Esse método, simples, mas eficiente, era utilizado desde as cabanas mais humildes até as residências mais elaboradas. Praticamente todos possuíam um ferrolho. Era a base de toda a segurança. Assim como hoje trancamos as portas com chaves como primeira medida de proteção. Achados arqueológicos em vilarejos tchecos indicam que, até mesmo em casas simples, havia boas proteções nas portas, utilizando trancas e ferrolhos, conforme demonstram os muitos elementos metálicos encontrados. Com o ferrolho em posição, o ladrão não tinha chance de abrir as portas silenciosamente. Ele precisaria forçá-las, o que geraria barulho e acordaria os moradores. A situação se tornava ainda mais complicada quando a família saía e a casa ficava vazia, por exemplo, durante o dia no campo ou em uma visita ao mercado. Como trancar a casa por fora? É aqui que a invenção da fechadura e da chave se tornava essencial. Na Idade Média, a arte da serralheria estava em evolução, e um ferreiro habilidoso conseguia fabricar fechaduras surpreendentemente complexas. Contudo, esse tipo de segurança não era acessível a todos. Fechaduras para portas, no início e no final da Idade Média, eram mais uma realidade para a classe alta dos burgueses ou da nobreza. Em cabanas simples, costumava-se encontrar apenas ferrolhos, e o camponês se apoiava na esperança de que, na sua ausência, um vizinho cuidasse das propriedades. Em contraste, uma residência burguesa próspera frequentemente dispunha de portas com fechaduras. As primeiras fechaduras eram do tipo pendurado ou deslizante, e as chaves tinham um formato relativamente simples. Ainda assim, já no século X, começaram a aparecer orifícios de chave mais elaborados, assim como chaves com diversos entalhes e ornamentações. Isso não servia apenas para embelezar, mas também para aumentar a segurança. Havia uma regra: quanto mais intrincado e complicado fosse o desenho da chave, mais difícil se tornava para um ladrão abri-la com um gancho. Eram verdadeiros quebra-cabeças mecânicos. Serralheiros e ladrões estavam em uma constante batalha. Os criadores de fechaduras inventavam novos mecanismos, enquanto os ladrões se aprimoravam em abri-las. Em resposta, alguns proprietários optavam por instalar duas ou mais fechaduras simultaneamente. De algumas fontes, sabemos que, por exemplo, as portas dos cofres dos castelos ou dos celeiros municipais costumavam ter várias fechaduras dispostas uma atrás da outra. Se um ladrão quisesse ser bem-sucedido, precisaria abrir, provavelmente, 10 fechaduras diferentes, o que o atrasaria bastante e quase sempre o denunciaria. A chave tornou-se um símbolo de confiança e autoridade. Em lares medievais, era comum entregar o molho de chaves ao membro mais respeitado da família. Nas mansões, frequentemente, a senhora da casa, a dama do castelo, era quem carregava as chaves. É dela que surgiu o termo castelã, do francês châtelaine, que se refere a uma mulher que usa um cordão de chaves na cintura. Aqueles que possuíam as chaves tinham acesso a suprimentos,
a baús com dinheiro ou a oficinas localizadas sob o castelo. Nas casas burguesas, era comum trancar especialmente baús, cofres e locais de valor, enquanto as portas de entrada muitas vezes permaneciam apenas trancadas. Por outro lado, muitas pessoas comuns não possuíam objetos valiosos. Então, ao invés de gastar muito para trancar toda a casa, preferiam proteger ou esconder cuidadosamente aquilo que tinham de mais precioso. Um comerciante, por exemplo, poderia ter uma área de vendas em casa, mas na parte de trás mantinha um compartimento com baús trancados, guardando dinheiro e mercadorias à noite. Já os camponeses, geralmente, utilizavam baús simples com fechaduras para guardar documentos, economias ou pequenos valores. Em vez de trancar a cabana, o que muitas vezes não era viável devido à falta de fechaduras nas portas, eles escondiam os itens mais valiosos em um baú e o mantinham em locais estratégicos, como sob a cama ou em cantos, para que um ladrão eventual não pudesse descobrir sua presença. Assim, a segurança das portas dependia de uma combinação de resistência física e esperteza. Portas de madeira robustas, trancadas com trincos, resistiam a um ladrão despreparado que tentasse puxar a maçaneta. No entanto, se um ladrão experiente aparecesse, buscando arrombar de maneira mais sofisticada, ele enfrentaria uma fechadura, muitas vezes mais de uma. Naquela época, essa era a tecnologia mais avançada. Um ferreiro medieval podia criar uma fechadura que era, na verdade, uma obra-prima. Por vezes, o mecanismo da fechadura estava oculto, e o buraco da chave disfarçado na ornamentação do metal, dificultando a vida do invasor, que não conseguia localizar facilmente onde inserir a chave. Mas o perigo poderia vir de outros pontos da casa, não apenas da porta. E o que dizer das vulnerabilidades de uma casa medieval típica? Por exemplo, as janelas, o telhado e as paredes. Vamos explorar isso agora. As portas estavam seguras, mas e as janelas? As janelas eram um ponto fraco típico, onde um ladrão poderia entrar. Contudo, durante a Idade Média, os ladrões enfrentavam mais dificuldades, pois as casas comuns não tinham muitas janelas. Por quê? Primeiro, por conta do clima. Através das janelas, o calor interno escapava durante o inverno, além do alto custo do vidro. Painéis de vidro eram um luxo na Idade Média, acessíveis apenas a igrejas, castelos e as residências mais abastadas. A maioria dos edifícios dispunha de uma ou duas aberturas, muitas vezes sem vidro, apenas com persianas de madeira. Essas persianas eram firmemente fechadas à noite e trancadas com trincos ou ganchos, transformando a janela em uma fenda cercada de madeira. Entrar por ali era uma tarefa arriscada e trabalhosa. O ladrão teria que dobrar ou arrombar a persiana, o que novamente faria barulho. Além disso, a abertura da janela era pequena, muitas vezes apenas uma fenda estreita ou um pequeno quadrado, frequentemente posicionada a uma altura considerável do chão. Mesmo um ladrão magro teria dificuldades para se espremer para dentro silenciosamente, sem derrubar objetos dentro. Nos centros urbanos e nas residências mais sofisticadas, um novo recurso começou a se popularizar: grades nas janelas. Essas estruturas de metal eram especialmente instaladas nas janelas do andar térreo que davam para a rua, servindo como proteção contra invasões. Esse detalhe, que podemos observar até hoje em edifícios históricos, originalmente tinha uma função de segurança, e não apenas estética. No ambiente rural, o uso do metal era mais comedido. Uma simples veneziana de madeira era suficiente. Além disso, as descobertas arqueológicas demonstram que, no final da Idade Média, as janelas das casas no campo eram fechadas apenas com venezianas, sem qualquer vidro ou moldura com dobradiças. Mesmo as habitações mais abastadas
contavam com, no máximo, 2 janelas, uma principal para a sala de estar e outra chamada de janela de fumaça, sob o telhado para a ventilação da fumaça, ambas fechadas com tábuas durante a noite. Outra possível entrada para a casa era o telhado ou as paredes. As construções medievais não eram, de fato, abrigos de concreto. Muitas vezes, suas paredes eram feitas de tijolos não queimados, pedras unidas com barro ou, simplesmente, de madeira, como nas casas de troncos. Teoricamente, um ladrão poderia tentar quebrar a parede ou escavar uma passagem em uma parede de barro e palha, mas isso não era algo comum. Primeiro, esse tipo de ação geraria muito barulho e demandaria tempo. Segundo, o resultado seria um buraco considerável, dificultando a fuga discreta. Além disso, muitas casas de campo eram cercadas por pátios ou jardins, com muros ou cercas. Um pátio com cercas e portões representava mais uma barreira para o invasor, que precisaria primeiro passar pelo portão do pátio, trancado à noite, antes de chegar à porta da casa. Todo esse processo de atravessar várias barreiras aumentava consideravelmente o risco de ser pego. Alguns proprietários, além disso, criavam pequenas armadilhas, como espalhar galhos secos ou cascalho no pátio para que cada passo do intruso fosse audível. Até hoje, recomenda-se ter uma faixa de cascalho sob as janelas para denunciar um ladrão furtivo pelo som de seus passos. De certa forma, isso é uma continuidade da sabedoria medieval. O interior de uma casa medieval geralmente consistia em 1 ou 2 cômodos, onde toda a família dormia unida, o que funcionava como uma forma de proteção. Se alguém conseguisse invadir, encontraria quase imediatamente um membro da família. Não havia quartos distantes onde o ladrão pudesse se esgueirar enquanto os demais dormiam. Costumava-se ter alguém dormindo próximo à porta ou à lareira, de modo que qualquer som suspeito poderia acordar todos. Também era comum ter armas à disposição para emergências. Ao lado da cama, um camponês poderia ter um bastão ou um garfo, enquanto um burguês possuía uma espada ou punhal à mão. A expectativa era de que, caso as portas falhassem e o ladrão entrasse, haveria defesa pessoal. Isso já não é apenas uma prevenção contra roubo, mas uma parte da segurança geral. A última linha de defesa estava nas mãos do morador. Como se pode observar, a casa medieval era, de fato, uma construção vulnerável sob a ótica atual. No entanto, seus proprietários faziam o máximo para transformá-la em uma fortaleza, ao menos durante aquele crítico período de sono. Portas, janelas e paredes eram todas projetadas para dificultar a ação do ladrão, e mesmo com portas robustas e venezianas fechadas, as pessoas queriam saber antecipadamente se alguém se aproximava. Esse sistema de alerta prévio, semelhante a um alarme vivo, era frequentemente atribuído a criaturas que, embora não soubessem abrir portas, eram experts em fazer barulho. Vamos explorar isso. Nenhum alarme eletrônico traz riscos. Na Idade Média, a natureza ofereceu aos homens um dos métodos de vigilância mais eficazes: os animais. Desde os primórdios, as pessoas criavam cães não apenas para companhia ou para pastoreio, mas também para proteger seus lares. Na Idade Média, isso se mantinha. O cão de guarda era, sem dúvida, o melhor amigo do homem e da casa. Antigos cronistas, em suas anotações, costumavam relatar que, nas proximidades da cabana, o cão latia com um propósito. Isso indicava a presença de um intruso. Graças ao seu olfato apurado e audição aguçada, os cães frequentemente percebiam a aproximação de um ladrão antes mesmo dos humanos. E o que faziam? Soavam o alarme. No silêncio da noite, os latidos ecoavam longe, chamando a atenção instantaneamente. Para o ladrão, a situação era extremamente desconfortável. Um cão latindo,
os moradores acordados e os vizinhos alertas. Os criminosos faziam de tudo para evitar tais circunstâncias. Não é surpresa que se propagasse o ditado sobre um cão feroz na porta como uma proteção eficaz. Uma história da época narra o conselho de um ladrão experiente para um novato. Quer se infiltrar em algum lugar? Cuidado com os cães. Um cachorro grande você pode acalmar com um petisco ou intimidá-lo, mas um pequeno cão latidor sempre vai te denunciar. É melhor nem tentar entrar com um Dachshund ou um Rat Terrier. E de fato, enquanto um grande cão de guarda poderia atacar e morder o ladrão, o que já era uma excelente defesa, especialmente se fosse um bom mastim ou um cão pastor, um cão menor, apesar de não ter força para detê-lo fisicamente, fazia um barulho ensurdecedor que não poderia ser silenciado. Por isso, muitos homens da Idade Média optavam por ter uma combinação de diferentes cães. Os grandes afastavam os ousados com sua ferocidade, enquanto os pequenos funcionavam como alarmes eficazes. Além disso, os cães tinham a vantagem de serem vigilantes à noite. Seus instintos naturais os levavam a defender seu território, motivando-os a latir para estranhos. Além dos cães, havia também outros guardiões inesperados. Gansos, simples gansos de fazenda, mostraram-se surpreendentemente eficazes como sentinelas. Eles são territoriais e reagem com gritos altos a intrusos ou predadores. A lenda da antiga Roma fala dos gansos sagrados, que com seus gritos alertaram o Capitólio sobre inimigos que se aproximavam. Um princípio semelhante também prevalecia na Idade Média. Um pátio repleto de gansos era um verdadeiro pesadelo para um ladrão. Bastava ele tocar o portão ou se aproximar do galinheiro, e os gansos iniciavam um concerto estrondoso de gritos e movimentos. O alarme dos gansos podia ser até mais seguro do que o dos cães. Afinal, ao contrário dos cães, os gansos não se deixam facilmente dominar ou subornar. São desconfiados por natureza. Algumas propriedades medievais, portanto, criavam gansos não só para consumo ou penas, mas também como uma forma de segurança. Aliás, esse método chegou até os dias atuais. Em 2012, um grupo de gansos chamado Scotch Watch vigiava o armazém da famosa destilaria de whisky Ballantines. Uma prova moderna e divertida de que, às vezes, os métodos tradicionais ainda funcionam. Na Idade Média, os gansos também protegiam pomares em mosteiros e propriedades senhoriais, onde hoje esperaríamos um alarme com sensores de movimento. Além dos cães e gansos, não podemos esquecer de outros animais que poderiam assumir essa função. Os gatos, embora não latam para avisar sobre ladrões, desempenham um papel fundamental na manutenção da casa livre de roedores. Era uma estratégia eficaz para evitar que os roedores atraíssem predadores maiores e para preservar os suprimentos, garantindo uma proteção indireta do patrimônio. Os cavalos e gados nos estábulos também reagiam a sons estranhos. Imagine que, durante a noite, alguém se infiltra no curral. As vacas começariam a se mover inquietas, resfolegando e possivelmente mugindo, enquanto o cavalo, nervoso, pisoteava e relinchava. Tudo isso poderia ser ouvido pelo fazendeiro na sala ao lado. Um ladrão que tentasse roubar ovelhas, por exemplo, teria que contar que, ao pegá-las, os animais começariam a berrar e a se debater. Portanto, a criação de animais não apenas tinha valor econômico, mas também funcionava como um alarme. Uma casa repleta de vida era muito mais difícil de ser atacada silenciosamente do que uma vazia e silenciosa. Em resumo, os animais concediam aos homens da Idade Média sentidos extras. O cachorro percebia com o olfato, enquanto o cavalo escutava do lado de fora. Embora não fosse infalível, era certamente superior a nada. Até hoje, no campo, muitos dizem: "Meu cachorro avisa quando um estranho se aproxima da estrada, antes mesmo de eu perceber."
Assim funcionava também na Idade Média, e os ladrões temiam esses alarmes vivos mais do que qualquer outra coisa. Afinal, o que poderia fazer um pobre bandido diante de um grupo de cães furiosos que se lançariam sobre ele? Ou se toda a aldeia ouvisse os gansos grasnando de um único pátio, restaria a ele fugir rapidamente. Com portas robustas, janelas fechadas e um fiel cachorro na porta, parecia que o problema estava resolvido. Contudo, muitas pessoas iam ainda mais longe, criando armadilhas e truques engenhosos para afastar os ladrões, ou pelo menos pegá-los no ato. E agora, vamos nos concentrar nessas invenções que podem surpreendê-los pela criatividade. A fantasia medieval não tinha limites quando se tratava de proteger bens. Além dos métodos tradicionais, as pessoas utilizavam artifícios e armadilhas para ludibriar os ladrões. Imagine-se como um taberneiro em uma cidade medieval, desejando ter uma noite tranquila no andar de cima. Abaixo, a taverna possui uma porta trancada, mas e se alguém conseguisse arrombá-la? Um taberneiro astuto poderia colocar um pesado pote de barro em uma prateleira instável acima da porta. Se alguém tentasse abrir a porta à força, o pote desabaria com estrondo no chão, possivelmente atingindo o ladrão e, sem dúvida, acordando toda a vizinhança. Essa armadilha rudimentar funcionava como um alarme mecânico. Da mesma forma, alguém poderia pendurar um sino ou um conjunto de objetos metálicos barulhentos na porta, que começariam a tocar assim que a porta se movesse. Qualquer armadilha sonora era bem-vinda, pois o silêncio favorecia o ladrão enquanto o barulho era seu inimigo. Outro truque consistia em eliminar os meios que facilitavam a entrada. Por exemplo, se a casa tivesse uma escada externa ou degraus que levassem ao andar de cima, à noite a escada poderia ser içada ou os degraus levantados, tornando o acesso aos andares superiores bem mais complicado. Algumas casas, especialmente nas cidades, possuíam pequenas portinhas para serviços ou saídas de emergência que eram cuidadosamente fechadas ou barricadas com móveis à noite. Os proprietários conheciam as possíveis entradas e não se esqueciam nem das menores passagens. Às vezes, faziam o oposto, criando pistas falsas e armadilhas. Imagine um labirinto no jardim de um castelo. Isso não servia apenas para embelezar, mas também para confundir o invasor. Algumas referências indicam que nas exuberantes mansões havia passagens ocultas e portas falsas que não levavam a lugar algum, mas serviam para confundir possíveis intrusos. Em vez de rapidamente localizar o cômodo repleto de riquezas, o ladrão se perderia em um corredor sombrio até um portal bloqueado. E quanto às engenhocas da época, pode ser surpreendente saber que muitas fechaduras eram exclusivas para chaves. Havia também as sofisticadas fechaduras enigma. Certas caixas ou portões possuíam mecanismos que não se abriam mesmo com a chave correta, a menos que uma ação particular fosse realizada simultaneamente, como ativar um mecanismo escondido. Eram as chamadas fechaduras combinatórias, que exigiam duas chaves, permitindo que apenas duas pessoas abrissem o cofre juntas, evitando que uma única pessoa o fizesse sozinha. No Oriente e posteriormente na Europa, existiam fechaduras do tipo quebra-cabeça, pequenas e portáteis, onde a abertura dependia da solução de um enigma mecânico. Por exemplo, girar anéis na posição correta, similar às fechaduras digitais atuais. Esses dispositivos, embora não estivessem presentes em cada construção rural, já eram vistos em áreas urbanas ou entre comerciantes. Um ladrão incapaz de decifrar tal quebra-cabeça teria dificuldades, e mesmo os mais experientes poderiam perder tempo valioso, aumentando as chances de serem capturados. É importante também mencionar os esconderijos e ocultações. Esses não eram armadilhas diretas contra ladrões,
mas sim uma estratégia inteligente de prevenção. Os habitantes da Idade Média eram engenhosos ao ocultar seus bens valiosos. Documentos essenciais, por exemplo, eram incorporados nas paredes com argamassa. Dinheiro poderia ser enterrado em potes sob o chão do estábulo, onde o odor de esterco ajudava a camuflar o dinheiro de cães farejadores, caso houvesse algum por perto. Ouro e joias eram frequentemente escondidos em montes de grãos, pois quem se atreveria a mexer em um local tão comum, sabendo que as riquezas estavam disfarçadas? Um ladrão poderia revistar a casa e, mesmo conseguindo entrar, talvez não encontrasse nada. Claro, essa estratégia não era infalível. Se um invasor capturasse os moradores e os submetesse a ameaças, descobriria facilmente onde estavam os tesouros. Contudo, em caso de uma invasão silenciosa, na ausência de pessoas, essa tática se mostrava eficaz. Devemos também considerar as armadilhas que poderiam causar ferimentos. Durante a Idade Média e antes, várias emboscadas eram conhecidas no campo militar. Buracos cobertos com estacas afiadas, conhecidos como buracos de armadilha, e objetos cortantes espalhados pelo chão, como estrelas cortantes ou olhos de pavão, que feriam as pernas. No entanto, o uso dessas armadilhas brutais em residências comuns era arriscado e bastante raro, pois um membro da família ou um vizinho poderia acabar se ferindo. Em vez disso, essas armadilhas eram mais comuns em acampamentos de bandidos abandonados ou em campos de batalha, e não na entrada de uma casa. Mesmo assim, a mera possibilidade de uma armadilha já tinha um efeito intimidador. Em algumas situações, poderia ser suficiente espalhar espinhos ou fragmentos ao longo de uma cerca, não uma armadilha letal, mas o bastante para ferir um intruso e fazê-lo desistir. Assim, é evidente que a criatividade era imensa. Desde potes prestes a cair, até esconderijos cuidadosamente planejados e fechaduras enigmáticas, os habitantes da Idade Média utilizavam sua inventividade para se manter à frente dos ladrões. Não é à toa que se diz que a pobreza ensinou Dalibor a tocar violino. Aqui, a privação ensinou o camponês a ser engenhoso. Porém, nem todos os perigos podiam ser evitados com precauções visíveis. O homem medieval acreditava que forças invisíveis também poderiam oferecer proteção. Chegamos então à fascinante interseção entre fé e magia, que surpreendentemente fazia parte do sistema de proteção das casas na Idade Média. Para os moradores daquele período, não havia uma separação clara entre o mundo material e o espiritual. Essas esferas estavam interligadas. Na busca por segurança, frequentemente se voltavam a forças superiores, fé e encantamentos. Acreditavam que, além das portas trancadas, poderiam contar com a proteção divina ou com feitiços ocultos. Assim, ao lado de fechaduras e cães de guarda, encontravam-se nas entradas das residências medievais diversos amuletos, símbolos e rituais destinados a afastar entidades malignas, e, por consequência, também ladrões, que muitas vezes eram vistos como representantes do mal. Os símbolos religiosos eram, sem dúvida, os mais prevalentes. Propriedades cristãs costumavam exibir uma cruz ou a imagem de um santo nas portas, acreditando que isso protegeria a família. Por exemplo, São José e São Cristóvão eram considerados os guardiões do lar e dos viajantes. A presença de suas imagens na entrada assegurava que nada de maligno pudesse adentrar. O giz abençoado e a água benta eram usados na consagração do lar, com o padre marcando a porta com giz sagrado. Até hoje, é comum escrever as iniciais dos 3 reis magos sobre a porta e aspergir a moldura com água benta, criando assim uma proteção espiritual. Um ladrão poderia pensar: aqui não vou entrar. Esta casa está sob a proteção dos santos.
Isso, ao menos, gerava um efeito psicológico, pois um criminoso supersticioso poderia ser intimidado pela possibilidade de sofrer uma maldição divina. Além dos símbolos cristãos, havia também amuletos populares e objetos mágicos. Por exemplo, a ferradura, atualmente vista como um símbolo de sorte, originalmente servia para proteger a casa contra espíritos malignos e bruxas. O ferro era considerado um material que repeliria o mal. A ferradura era pendurada na entrada, não apenas para afastar demônios, mas também ladrões, pois simbolizava que o proprietário era cauteloso e poderia ter uma arma à mão. Outro exemplo são as ervas e os aromas. Um punhado de hipericão ou alho era pendurado sobre a porta, acreditando-se que isso afastaria forças malignas e, de fato, bandidos, já que o forte odor do alho poderia alertar os animais sobre a presença de estranhos. Em algumas casas, escavações revelaram antigos sapatos ou pedaços de roupas embutidos nas paredes. Essas eram práticas populares para reverter infortúnios, uma espécie de oferenda aos espíritos do lar que garantiriam proteção. Um capítulo fascinante envolve os feitiços e rituais escritos contra ladrões, preservados em diversos grimórios e livros de magia medievais. Aqueles que acreditavam na magia tentavam se proteger de roubos de maneira sobrenatural. Como isso funcionava? Por exemplo, prevenindo o roubo com um encantamento. Um antigo método nórdico, por exemplo, consistia em escrever em latim e runas antigas uma oração na porta do celeiro, onde se mantinham os animais pedindo: Senhor, proteja suas criaturas, cavalos, porcos, vacas e ovelhas, contra lobos e ladrões, na esperança de que essa inscrição funcionasse como um escudo protetor. Outra técnica mágica visava a descoberta do ladrão. Se você já foi vítima de um roubo, o que fazer? Um manuscrito inglês do século X sugere: escreva certos sinais secretos em um pedaço de pergaminho e coloque-o dentro do seu sapato, sob o calcanhar. E conta-se que, em breve, você descobrirá quem lhe prejudicou. Um ritual sombrio da Alemanha do século X sugere que, ao anoitecer, uma pessoa pegue um osso humano, como a tíbia de um cemitério, e o coloque na soleira de sua casa, onde também se acende incenso. Em seguida, é necessário acender uma vela do mesmo tamanho que o osso e recitar encantamentos mágicos. Acreditava-se que, assim, um ladrão não conseguiria esconder os objetos furtados, facilitando sua recuperação. Essas práticas revelam que o desejo de capturar um ladrão muitas vezes levava as pessoas a ações estranhas e desesperadas. No entanto, o objetivo não era apenas a proteção contra furtos. A magia também auxiliava na identificação do culpado. Por exemplo, um método envolvia escrever os nomes dos suspeitos em pedrinhas, que eram aquecidas até ficarem brancas e depois lançadas em água fria. A pedra que estourasse com mais barulho revelava o nome do criminoso. Embora hoje não acreditemos nessas receitas, na Idade Média, a crença nelas era séria. Essa fé pública em tais métodos poderia atuar de forma preventiva. Imaginem-se como ladrões, cientes de que a curandeira do vilarejo conhece um feitiço capaz de identificar o culpado. Estariam dispostos a arriscar? Tal crença poderia levar muitos a evitar o crime. Assim, as crenças e superstições formavam um sistema de proteção do lar, unindo o aspecto psicológico ao espiritual. As pessoas se sentiam mais seguras ao orar pela proteção de suas casas, acreditando que um ladrão, fosse humano ou não, encontraria barreiras de forças invisíveis. Na prática, isso nem sempre funcionava, mas o temor do inferno e das superstições tinha um papel significativo na Idade Média. Um ladrão que visse um sinal mágico ou uma inscrição em latim na porta poderia hesitar. E se eu for amaldiçoado? E se eu sofrer por isso?
Mesmo essas incertezas poderiam afastar os mais fracos do crime, e se não conseguissem, a vítima poderia se consolar pensando que o ladrão enfrentaria a punição divina por seus atos. Assim, exploramos diversas formas de precaução, desde as físicas até as espirituais. Para finalizar, vamos examinar os extremos das medidas de segurança da época, ou seja, os casos em que as casas se tornavam pequenas fortalezas. Até agora, focamos em pessoas comuns. Mas como eram protegidas as residências da nobreza e dos governantes? Essa parte da história sobre a segurança das moradias medievais abrange uma escala maior. No topo da hierarquia de segurança medieval estavam os castelos, fortalezas e palácios. Um castelo era, essencialmente, uma grande casa destinada à defesa. Nobres e governantes projetavam suas residências para suportar ataques de exércitos inteiros, muito mais do que meros ladrões. Contudo, aqui também encontramos semelhanças com as casas simples, mas em uma escala ampliada e com uma construção mais elaborada. A ideia central do castelo era se distanciar do ambiente, criando obstáculos. Muros, torres, fossos, pontes levadiças, merlões e eiras eram elementos sofisticados de segurança. Por exemplo, o fosso cheio de água funcionava de maneira similar a uma porta fechada, evitando a entrada de invasores. Em vez de uma fechadura, o castelo utilizava um sistema de ponte levadiça. Durante o dia, ela ficava abaixada para permitir a passagem, mas à noite, a ponte era elevada, deixando um fosso largo que não poderia ser cruzado. Lendas frequentemente narram episódios extremos onde animais eram lançados na fossa para intensificar o medo, como serpentes venenosas e até ursos. Um caso notável foi registrado nas terras tchecas, onde a fossa ao redor de um castelo era habitada por ursos. Atualmente, ursos ainda podem ser encontrados na fossa do castelo de Český Krumlov, uma tradição medieval que remonta ao século XV, no final do Renascimento. Essa defesa servia não apenas como um obstáculo físico, mas também psicológico. Quem se atreveria a caminhar onde ursos furiosos espreitam? O portão do castelo costumava ser reforçado com uma grelha móvel, conhecida como portcullis, e diversas portas maciças por trás dela, dificultando imensamente qualquer tentativa de invasão. Os defensores também tiravam proveito da arquitetura. Logo após o portão, havia o chamado matador, uma parede com uma abertura no teto, de onde água fervente podia ser despejada sobre os inimigos que se aproximavam, além de pedras e flechas serem lançadas. Essa, sem dúvida, era uma situação extrema durante um cerco a um castelo, uma proteção impressionante contra ladrões, mas o conceito é comparável ao de uma casa com múltiplas fechaduras. Quanto mais barreiras, maior a probabilidade de impedir um intruso. Em várias fortalezas, a segurança do castelo era o que definia a vida ali dentro. As janelas eram pequenas e estreitas, evitando que qualquer um pudesse entrar, assim como o camponês que tinha uma pequena janela com persianas. As portas do castelo apresentavam trancas, semelhantes às das cabanas, porém feitas de ferro e muito mais robustas. As chaves do castelo balançavam no cinto do mordomo e do intendente, garantindo que tudo, desde os aposentos até os cofres e barris de vinho, estivesse trancado. Castelos também contavam com guardas permanentes. Assim como o vigia noturno era crucial para a cidade, o guarda armado era fundamental para a proteção do castelo. O sentinela nas muralhas tinha a responsabilidade de monitorar os arredores do castelo e informar sobre qualquer movimentação suspeita, tornando praticamente impossível a aproximação de ladrões. Ao lado do castelo havia uma estrutura menor, uma fortaleza ou propriedade defensiva de um proprietário rural abastado. Esses edifícios eram igualmente concebidos com a segurança em mente, com paredes espessas,
janelas pequenas e fossas ou paliçadas ao redor. Muitas vezes, serviam como abrigo para os camponeses em tempos de crise, exercendo assim uma função comunitária de proteção. Pode-se afirmar que, em momentos de perigo, os camponeses buscavam abrigo atrás das muralhas da fortaleza, assim como as pessoas de hoje em busca de segurança. Casa e fortaleza se tornavam uma só. Contudo, é interessante notar que em períodos de paz e estabilidade, a nobreza buscava abrir e aquecer suas residências, às vezes em detrimento da segurança. No final da Idade Média, especialmente durante o Renascimento, alguns castelos transformaram-se em palácios, com janelas maiores e entradas mais convidativas, onde a função defensiva foi substituída pelo conforto. Entretanto, isso não significava que a proteção fosse negligenciada. Pelo contrário, a confiança se transferiu para guardas profissionais e vigilância de segurança. Em uma equipe armada de proteção, ao invés de depender apenas de muralhas robustas. Enquanto a Idade Média, repleta de incertezas, persistiu, a segurança foi sempre uma prioridade. Seja em uma simples cabana ou em um castelo de pedra, o objetivo se mantinha: manter os ladrões do lado de fora e a família segura atrás das portas. Nossos antepassados se esforçavam ao máximo, por vezes investindo recursos consideráveis. Hoje, podemos achar alguns de seus métodos curiosos ou rudimentares, mas muitos se mostraram surpreendentemente eficazes. E, de certa maneira, alguns deles ainda perduram até os dias atuais. Vamos, então, dar uma olhada no desfecho dessa história. A modernidade herdou estratégias de segurança da Idade Média, mantendo o instinto humano de proteger o lar. Com o passar dos séculos, a tecnologia evoluiu, mas a necessidade de sentir-se seguro em casa continua inalterada. Ao analisarmos, percebemos que muitas práticas de segurança medievais persistem, adaptadas a novas formas. Enquanto o homem medieval usava um ferrolho robusto à noite, nós contamos com fechaduras de segurança, correntes e sistemas eletrônicos. Assim como eles tinham cães de guarda e gansos, nós também mantemos os cães e, além deles, utilizamos alarmes, sensores de movimento e câmeras, sempre com o mesmo objetivo: detectar intrusos rapidamente e afastá-los com ruídos ou gravações. Na Idade Média, a comunidade se unia e os vizinhos se protegiam mutuamente. Hoje, contamos com programas de vigilância comunitária, alarmes residenciais conectados a empresas de segurança e redes em que as pessoas compartilham informações sobre situações suspeitas. As portas, muros e cercas fortes continuam sendo pilares fundamentais da segurança atual. Embora na arquitetura contemporânea prefiramos janelas amplas e ambientes abertos, ainda é essencial que nossas casas tenham portas de qualidade, fechaduras seguras e, possivelmente, grades ou películas protetoras nas janelas. O princípio continua o mesmo. Uma persiana fechada e um portão trancado oferecem proteção. Os alarmes modernos, que podem notificar diretamente o proprietário, de certa forma, substituem o vigia noturno medieval, que patrulhava a vizinhança e alertava o dono da casa ao notar algo errado. A tecnologia atual atua como os olhos, ouvidos e voz dos antigos guardiões. É interessante notar que a psicologia também permanece parecida. Por exemplo, a mera presença de um adesivo, um objeto que indica a presença de um cão ou uma falsa câmera, pode desestimular um ladrão, assim como uma cruz na porta ou um aviso sobre um cão no passado. As pessoas ainda acreditam em amuletos. Em ambientes internos, por exemplo, a famosa ferradura acima da porta pode ser vista em construções rurais até mesmo no século XX, perpetuando inconscientemente tradições de proteção. Embora hoje, no mundo civilizado,
não enfrentemos invasões de bandidos com tochas, pode parecer que as preocupações medievais com a segurança do lar estão distantes. Mas basta uma queda de energia ou uma falha tecnológica e rapidamente voltamos ao básico. Portas robustas, uma fechadura confiável e talvez aquele fiel cão ao nosso lado, proporcionando a mesma sensação de segurança de séculos atrás. A evolução dos dispositivos de segurança, da tranca de madeira ao alarme digital, é fascinante, mas o instinto humano de fechar, travar e proteger para garantir uma boa noite de sono ainda vive em nós. Sobre os métodos medievais de proteção, é notável como eles combinavam bom senso, criatividade e um espírito comunitário. Talvez essa seja a mensagem que devemos ter em mente hoje. A tecnologia não é tudo. A vigilância dos vizinhos, a confiança entre familiares e a disposição de proteger o que amamos também são essenciais. Mesmo utilizando alarmes sofisticados, no fundo, ainda valorizamos os ensinamentos dos nossos antepassados. Trancar portas, não deixar objetos de valor sem supervisão, não confiar cegamente em estranhos e cultivar um ambiente de ajuda mútua. Espero que essa reflexão sobre o passado tenha surpreendido e inspirado vocês. A Idade Média, de fato, não era tão ingênua quanto muitas vezes imaginamos. Naquela época, as pessoas eram hábeis em proteger seus lares, mesmo sem a tecnologia que temos hoje. Ao trancarem seus apartamentos esta noite com chaves modernas, talvez se recordem de um camponês anônimo que há 600 anos fechava a porta de sua cabana, acreditando ter feito o necessário para manter sua família segura. Agradeço pela sua atenção e por assistirem a este filme. Se vocês apreciaram essa viagem ao passado medieval, ficarei contente se deixarem um like e compartilharem com seus amigos. E lembrem-se, a proteção do lar sempre foi fundamental. Então, vamos refletir sobre isso hoje, assim como nossos ancestrais fizeram. Tenham uma boa noite.